dia. Obrigado pela paciência de estarem aqui. A culpa não é minha, da Costela. Eu hoje não fiz quase nada, só estava mais atento aqui. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre essa palavra assertividade. Algumas pessoas já ouviram falar, outros ainda não. Mas nós vamos falar sobre um ponto específico, que é uma coisa mais conhecida de todos nós, que é o ponto de partida para a execução do PIP. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Antes, a gente vai pensar bastante sobre essa frase, que eu sou inferior a qualquer homem cujos direitos eu piso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a possibilidade de acharmos que estamos às vezes em um grau superior, quando na verdade estamos em uma situação ainda inferiorizada. Achamos capazes de algumas coisas, quando na verdade, cuidado, às vezes você acha que você é o primeiro da fila, você é o último, né? Você está só olhando para o lado errado. Então, vamos lá, vamos seguir. Eu não sei se dá para todo mundo perceber, mas a primeira coisa que chama atenção, BIP é uma palavra composta, na verdade, por 3 palavrinhas, né? Que é a inicial, né? B, como eu disse anteriormente aqui, I e P. Vou começar de trás para frente, hoje, para a gente entender melhor, tá? A primeira delas, então, ou a última, no caso, é o perdão. Então, a gente vai desenhar um negócio de trás para frente para entender a palestra. Primeira situação, ou última, quando queiram, da situação do BIP, é o perdão. Então, a gente vai partir dessa ideia de que para que consigamos uma evolução, para que consigamos caminhar, tudo que se pede, acima de tudo, é a capacidade do perdão. Mas o que poucos explicam é como fazer para esse perdão acontecer. Né? Então, as pessoas, é fácil falar, perdoe, ou me perdoe, então você tem que perdoar fulano ou ciclano. O complicado é como fazer isso. Né? Não é fácil vivenciar a situação de ter que pedir, e alguns dizem, para outros, né, é um pouco mais difícil perdoar. Aí vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma extrema facilidade em perdoar, mas não tem facilidade em pedir. Mas o perdão é uma passagem interessante, porque ele resulta, na verdade, de um alívio, de um fim. Né? O grande mérito do perdão engana a pessoa que pensa que só quem é perdoado está ganhando. Na verdade, ganha muito mais quem está perdoando, porque está se livrando de uma dívida, né? Vamos dizer assim, está encerrando um ciclo que de alguma forma ele prende aquela outra pessoa e mantém um vínculo, muitas vezes, daqui a pouco a gente vai entender, né? Mas inassertivo. A gente vai entender o problema que é isso. Então, muitas vezes, quando se consegue o perdão, se encerra uma lógica que está ali, na verdade, fazendo mal, seja para você ou para o outro. Na maioria das vezes, para as duas partes. Então, a primeira coisa, ou a última que nós temos que findar, né? No final dessa palestra, a ideia é entender que nós temos que aprender a perdoar, ou seja, abrir mão disso. Para conseguir esse perdão, tem uma coisa que você tem que tentar antes. Tá? Aqui, então vamos lá. Desse então, que fica disso tudo, então, é a ideia de perdoar. Eu não sei se está dando para o pessoal perceber. Antes de perdoar, nós vamos ter que agir com a indulgência. Tá? Então, a indulgência é o segundo item lá do BIP. Para que você consiga atingir o final, né? Ou seja, esse perdoar, esse abrir mão, você vai ter que ter classes de comportamento que nós chamamos de indulgência. Agir com indulgência. E a indulgência resumidamente, quando eu falo assim muitas vezes, é onde, apesar do que há de ruim, você visualiza e consegue perceber o que há de bom. Essa é uma técnica aparentemente fácil de fazer, mas muito difícil. Que é, diante de uma situação ruim, em que você não está conseguindo exercer o comportamento, a atitude de perdoar, você antes tem que praticar a indulgência, que é onde nós temos a capacidade de perceber o que está ruim, você também começar a perceber o que é de bom. Isso é muito difícil. Se você for ver, o que impede o perdão é que você fica alimentando constantemente aquela situação pelo lado negativo.
Você insiste em perceber só o que há de ruim na cena. E isso alimenta, né, aquela relação inassertiva. A gente vai entender daqui a pouco. Então você não perdoa e não é perdoado. Fica aquela constante conflito. Quando você já age com indulgência, que é essa capacidade de perceber o que há de bom, isso começa a ser fácil. Começa a facilitar. Só que continua a pergunta, né? Mas como é que eu vou fazer para ser indulgente? Que também não é fácil. Mas tem alguma coisa que me facilitaria a indulgência? Tem. Então vamos continuar aqui. Então a gente tem a ideia do perdão, que vai ser necessário, e para que ele consiga ter o perdão, não precisa da indulgência. Para então atingirmos a indulgência, nós vamos precisar da benevolência. A benevolência é diferente da beneficência. Até estou com uma revista aqui, que eu estou devendo uma cópia para eu nascer. Revista espírita de 1868, que eu já espalhei essa revista para Deus e o mundo. E a pessoa fala no artigo a diferença de beneficência e benevolência. Então, onde no ato da beneficência você requer algo material. Então, olha, toma essa camisa que eu estou lhe doando. Toma esse dinheiro para comprar uma panela, nós estamos precisando de uma panela, se alguém quiser ajudar, nós já conseguimos, né, o dinheiro da panela. Então aí a pessoa dispõe, né, ela necessita de algo material. Na benevolência, não, ela é um pouco mais complicada e um pouco mais fácil, porque, bem, na verdade, ela é independente de um bem material. Tá? Então, fazer algo independentemente de recursos materiais de que se dispõe está ao alcance de todos, porque na beneficência nem sempre, né? Se eu não dispõe de um recurso material, não tem como te ajudar. A benevolência está ao alcance de todos e nada além da vontade estabelece limites a essa. Ou seja, a única coisa que vai impedir a benevolência é você ter outros motivos, que aí você tem que ir atrás disso, para não exercê-la. Então, nessa lógica do que nós estamos explicando até agora, o primeiro movimento é conseguir a atitude do perdão. Não consigo, é porque eu tenho que treinar a indulgência. E para treinar a indulgência, eu vou ter que treinar a benevolência. Também não é fácil, tá? Que é dispor-se para, não necessariamente esperando algo em troca, fazendo algo que independe da sua condição material, mas sim da sua vontade. Muitas vezes você não tem noção do efeito disso. Às vezes pessoas te procuram e falam: você não vai lembrar, mas um dia você disse isso. E quando você disse isso, isso mudou minha vida inteira. Meu Deus do céu, nem sei quem é a pessoa direito, imagina o que eu falei. E nem sequer você vai imaginar o efeito daquilo, né? O mal também, né? Quando você usa da maledicência, o contrário, né? O efeito da maldade, ele também tem um efeito que você não imagina. É tão forte quanto. Pessoas podem chegar à conclusão que estão sofrendo há décadas por conta de uma situação X lá que aconteceu no passado, né? Já atendi pessoas que praticam a maldade, e aí eles vão à terapia para perceber isso, que eles praticam a maldade, e você vai entender a história de vida da pessoa, e tem todo um contexto que justifica esse aprendizado, né? Infelizmente a pessoa viveu no meio em que ensinou a essa pessoa, e existe toda uma lógica da maldade. Um dia a gente pode conversar mais sobre isso aqui. Não é fácil entender, mas a maldade, ela segue uma regra. Não é assim, do nada eu vou matar alguém. É toda uma construção de cognição, aí você chega a uma lógica. Então, da mesma forma que falar assim, a lógica da bondade é meio óbvio, né? Todo mundo meio que tem claro isso. Você é bom por causa disso, daquilo outro. Mas da maldade tem toda uma lógica, tá? Então, no caso, eu vou usar da benevolência e vou chegar a essa máxima, né? O perdão que virá via indulgência, que por sua vez eu vou conseguir através do quê? Do exercício da benevolência. Então esse é o BIP, né? BIP. Pratique o BIP. A palestra não vai se restringir a isso. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram a peça, já leram sobre isso e tudo mais. O que eu tenho percebido e estudado é alguma coisa que poderia facilitar isso, né? Então, que talvez seria um entrave que dificultaria o exercício do BIP.
Então, alguma coisa que viria antes, que nós vamos conversar hoje, é a assertividade. Então, a assertividade que vai facilitar a benevolência, que por sua vez vai facilitar a indulgência, que vai levar ao perdão. Então, nós vamos falar sobre assertividade. Tudo bem? Posso continuar? Alguma pergunta até aqui? Não sou a pessoa que mais pode ser indicada para falar sobre Bíblia. Preciso uma pequena introduçãozinha. Todo mundo aí tem livros, né, profundos que vão mergulhar nisso, né? Aliás, isso aqui é 1868. Não vou te dar uma cópia hoje. Tem sobre isso aqui, já está falando sobre isso. Então você fica imaginando, desde 1868, nessa escrita, já tem pessoas falando: vamos tentar fazer o BIP. Então vamos lá. Assertividade, vamos fazer o que hoje? Vamos tentar entender o que é, como se define, onde se faz isso direito, né? Qual o efeito disso, como ajudará na prática do BIP. Se eu conseguir responder isso, me ajude. Então, assertividade, as pessoas pensam assim: é o comportamento de acertar. Não é isso, é um pouco diferente. Tem a ver com confiança. O assertivo é uma pessoa que tem cuidado com os seus direitos e cuidado com os direitos do outro. Daí a ideia de que eu sou inferior, cujos direitos de outro eu piso. O assertivo trabalha na afirmação. Ele não abre mão daquilo que ele pensa e sente, mas pensa muito sobre o que o outro pensa e sente. Ele considera. Então ele tem uma proposição afirmativa. Essa é a ideia do assertivo. Na assertividade, nós temos então a ideia de exercer direitos com integridade, expressar sentimentos com honestidade, fazer solicitações de forma direta, expressar ponto de vista respeitando o outro. Isso é muito difícil, você não acredita o quanto. Na verdade, eu uso dizer a ideia de que nós estamos passando por um momento, uma pandemia. A falta de assertividade é uma doença grave que corrói você, dificulta teu vínculo com o mundo e obviamente vai impedir o BIP, né? Vai impedir uma série de relações com o teu mundo. A falta de assertividade hoje tem tamanhos prejuízos para o outro e para si mesmo, que eu considero uma das piores doenças existentes hoje na humanidade. E é algo aparentemente simples de ser resolvido, mas quando você é inassertivo, vocês vão poder se identificar com isso, seja porque você é submisso ou agressivo, você percebe então que essa doença não é fácil. É muito fácil olhar para o outro que tem e dizer: você precisa ser mais assertivo. É muito difícil sair disso quando você se identifica na situação, tá? Então não é fácil fazer isso daqui considerando aquilo lá, expressar os seus direitos, expressar o seu ponto de vista. Vá lá, considerando e respeitando o outro, torna a coisa um pouco mais complicada. Eu não sei se vocês todos aqui têm extrema facilidade com isso. Quantas vezes não damos conta nem sequer de saber e de expressar aquilo que pensamos? Não nos achamos dignos de falar o que pensamos. Ou quantas vezes falamos e queremos que o outro aceite o que você está falando. E pronto, acabou. Tá? Não concordo com você, então fique quieto. Tem uma máxima que fala assim: olha, política, religião, tem mais não sei o que lá, não se discute. Não se discute, né? Porque time de futebol, acho que é alguma coisa assim, né? Time de futebol, política, não se discute, cada um pensa de um jeito. Mas, gente, então vamos parar de falar, né? Vamos começar a falar, mas agora não se fala mais de terça e de quinta. Quer dizer, as pessoas podem falar, porque não necessariamente nós precisamos ser igual ao outro. As diferenças nos completam. Ser diferente é mais importante que ser igual. Quando você reina num universo de pessoas iguais a você, é sinal de alguma coisa errada. Pode saber que tem alguma coisa errada. Ou você está submetendo ao meio e os outros estão juntos, ou está todo mundo escravo das suas ideias. Cuidado. As diferenças, elas são importantes na nossa vida. Então nessa ideia, né? Por que as pessoas às vezes não são assertivas?
O treino assertivo, ele vem durante a nossa vida. Nossos pais, a escola, vai treinar isso, mas nem sempre isso é possível. Nossos pais também já são vítimas, e os nossos avós, e todo mundo, de alguma forma, já vai carregando essa incapacidade de assertividade. Isso é passado, então, para as crianças e tudo mais. Falta de clareza, nem sempre as relações estão claras, as verdades são ditas, os desejos, né, são expressados. Medo de hostilidade, né? As pessoas têm muito medo do que os outros estão falando, pensando, sentindo sobre elas. Tem pessoas que vivem trancadas em suas casas, em seus mundos, porque não suportam o olhar de alguém. Não estou me referindo à fala, o olhar. Se uma pessoa olha aquela pessoa, se sente extremamente mal, se recolhe e fica trancado. Sério, quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando. Porque não suportam, né, essa ideia de atribuição de baixo valor sobre si mesmo. É muito forte isso. Falta de habilidade para fazer solicitações. Né? A pessoa entra na frente da sua fila, você está com pressa, você está ali esperando, ela entra e diz, só um minutinho. Não é super legal, né? Vai tentar, né? Só que nós temos que diferenciar, porque às vezes tudo que você mais precisa naquele dia e gostaria de encontrar era aquela pessoa. Se você consegue ver aquilo com uma atitude em que você permite, né, e está dentro do seu alcance, ou seja, dentro da sua assertividade, fantástico. Você acabou de promover o BIP, porque imediatamente ali você vai ter que ser assertivo, indulgente e perdoar, né? Porque ele acaba de te dar um croque, né? Dá licença que eu vou passar na sua frente, você é menos importante e eu vou passar na sua. Como você perdoa essa pessoa? Né? Você até fala, não, pode ir, desgraça. Pessoa retardada. Era melhor não ter passado na sua frente, porque aquela pessoa levou de xingamento, coitado dela, que azar dela ter entrado na sua frente. Ela não sabe, vai tropeçar na esquina, vai bater o carro, viu? Aí bate o carro, ninguém mandou passar na minha frente. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível para destruir o outro, né? Então, como é que fica isso? Assertividade plena, constante, ninguém consegue. É como falar felicidade. Felicidade é uma ideia, tá? Imagina uma linha, não existe alguém que seja plenamente infeliz, nem alguém plenamente feliz. Felicidade é um estado de alteração também, né? Então nós temos que considerar que o estado de assertividade é alguma coisa entre a ideia de agressividade, num extremo, em que você só enxerga as suas vontades, e o outro extremo que você só enxerga as necessidades do outro. Nesse lado nós podemos dizer que se trata de uma pessoa não assertiva, do tipo submissa. E lá no outro extremo nós temos também um não assertivo, do tipo agressivo. Tanto um como o outro está errando, tá? Então, imagine esse extremo, faz muito mal, onde você é extremamente submisso, eu vou explicar mais à frente. Mas chegar ao outro ponto também não me fará bem algum. Nossa, eu nunca falava nada. Um dia o médico disse, você tem que colocar para fora, fale tudo o que pensa, pronto. Aí a pessoa vai para o outro extremo. Ah, agora eu estou bem, você está? Estou. Agora eu falo tudo o que eu penso, e o que eu não penso também. E aí a pessoa, minha avó faz isso, né? Mas aí, cuidado, até ela começou a ser agressiva. Ó, só está sendo agressiva. Não, eu não estou falando o que eu penso. Então vamos rever esses pensamentos, né? Não, o pensamento é meu e pronto. Então fica muito forte, né? Então o assertivo, há um equilíbrio entre as necessidades do outro e as suas necessidades, tá? A palavra-chave mestra para isso é suportar. Essa é a ideia. Eu preciso suportar. Essa palavra é mal interpretada na língua portuguesa. Suportar. Um vínculo é medido pelo quanto um suporta o outro. Por exemplo, quando você suporta o silêncio ao lado de uma pessoa, você pega carona com alguém, você fica, está chovendo hoje, está aquele sol estralando, tem que inventar um assunto, né? Porque aquela relação ainda é insuportável, não tem vínculo ali.
Quando existe um vínculo forte, eu suporto, sou suportado, né? Aí nós podemos ser mais assertivos. Então olha que interessante, aqui um foge, né? E o outro agride. Nenhum nem outro é bom. Então, situações difíceis, lutar, fugir ou ser assertivo? Essa é a ideia. É preciso identificar o tipo de resposta frente às diferentes situações, para poder lidar de forma construtiva com as dificuldades. Tá? Nessa situação, nós vamos ver desde criança comportamento das crianças apresentando isso. Aquela criança que é constantemente birra, então ela já está dando aquela sensação, né? Eu posso, eu quero. Crianças que dão conta de dominar toda uma situação em poucos anos de vida, onde ela já demonstra áreas de agressividade. Você percebe essa tonalidade de agressividade. No outro extremo, você vê sempre aquela situação daquela criança muito quieta, muito calada, muito cortada, que tudo suporta, né? O outro bate, ela está lá levando porrada e está quieta, né? E aí vem, sempre tem um que fala, olha, quando alguém te bater, bata também. Aí a criança dá uma porrada, sempre chega a ficar chorar de felicidade. Nossa, hoje eu consegui. Tem um vídeo que rolou um tempo atrás de um menino que estava sofrendo bullying na escola, e ele, muito forte, ele levanta o menino e joga, né? Então ele jogou o menino de uma altura pelo menos 1,30 m, e o menino cai ao chão, todos os ossos. Ele estava bulinando, batendo até nele. Ele reage pela primeira vez. Esse vídeo rolou duplas interpretações, né? Pessoas que diziam que isso estava errado e que ele estava certo, não tinha mais que fazer isso mesmo, que assim ele parou com aquele problema que ele estava vivendo. Você vê, ele foi de um extremo ao outro. Ele tinha um problema e ele continua com o problema. Esse problema não foi resolvido. Então quando a gente fala, se te der porrada, dê porrada. Se não te fizerem nada, não faça nada. É óbvio que o mundo é mau. É óbvio que teu filho vai passar por situações ansiogênicas, de situações de briga, de bullying. Ou seja, você está praticamente autorizando ele a continuar a maldade, né? E existe a criança mais assertiva, né? Que é aquela situação em que ele se expõe e dá conta da situação sem fugir. Então, agora é o seguinte, se você se identificar com 4 dessas situações, cuidado, né? A gente conversa depois, porque quando nós, às vezes, não sabemos que somos inassertivos. Esse aqui é do tipo passivo, tá? Olha lá, reluta em expressar opiniões e sentimentos. Mas isso não é uma vez, não. Teve um dia lá, o ano passado, que aconteceu. Então, a pessoa percebe que isso é constante na vida dela, tá? Na maioria das situações. Geralmente sente-se usado pelos outros, permanece quieto enquanto os outros aproveitam dele, não reclama quando não é bem servido. Se comprou um produto com defeito, não vai devolver, não vai lá reclamar. Tem dificuldades em recusar pedidos. Já viu? As pessoas chegam na loja, tem vendedores que são especialistas nisso. Ele vai debulhando roupa, aí ele percebe que se trata de um inassertivo, né? E aí a pessoa não leva uma peça. Você não está nem aí para a pessoa, você não está nem aí para o que ela está comprando, você tem que vender. E o inassertivo não consegue, pelo menos uma peça ele leva. E ele lá, coitado do vendedor, né? Desceu a loja. Eu quase que ajudei ele a guardar as peças também, né? Cede sempre para manter uma suposta paz. Ainda, olha só, tem medo de ser rejeitado e sente-se responsável pelo sentimento. Coitado daquela pessoa, acho que eu magoei. Faz um mês que eu estou rezando para ela todo dia. Eu acho que teve um dia que ela pediu um negócio e eu falei não. Nossa, eu me sinto tão mal com isso. Para si mesmo a pessoa não pensou, né? Nega a si próprio, fica inibido, fica magoado ou ansioso, permite que os outros escolham por ele, não quer incomodar os outros, submisso frente ao comportamento dos agressivos, mantém para si suas opiniões, não atinge os objetivos desejados. A pessoa coloca, ela tem 5 objetivos, passa anos e não consegue, porque vai ter que ser assertivo para tanto, né? Olha, como pensa essa
essa pessoa, ela acredita se esforçar muito, trabalhar muito, se preocupar muito com o outro, perdoar sempre, as pessoas amarão. Então é preciso ser bom, muito bom em tudo que eu faço, amar sempre, perdoar sempre, para então eu ser amado pelos outros. Você vê que a pessoa não faz isso desprendida, ela faz isso com o intuito de ser amada. É onde a coisa se torna doentia. Porque se eu sou benevolente a ponto de, aí eu não preciso do que vinha do outro. Aí é muito difícil. Ok? Essa pessoa ela faz isso para ser amada. Ela persegue o reconhecimento do outro. Nossa, quando ela é reconhecida por um chefe, meu Deus, chora de emoção. Vive ali, né? Porque persegue o extremo e vai tentar ser melhor ainda para atingir outros reconhecimentos. Só que às custas do quê? Se as pessoas não gostarem de você ou não te aprovarem, é porque você não se esforçou o suficiente. A culpa é tua. Olha que meio de viver doentio. Quando na verdade, né, o que os outros pensam sobre você não torna melhor nem melhor que você é. É uma forma mais racional de viver. Quem é inassertivo generaliza muito. Falhei uma vez, sempre serei falho. Não há como melhorar, nunca mais. Catastrofização. Isso é horrível, né? Tem uma técnica que a gente usa, descatastrofização. Quer dizer, parar de fazer tempestade de copo d'água. Porque a pessoa pega uma situação e transforma numa coisa trágica. Como eu consigo, né? A pessoa pega um negócio desse tamanho e transforma numa situação muito fora do comum. Então é uma capacidade de quem é inassertivo. Sabe essas crianças que assim pensam? Você conversa com elas e fala assim: eu sou mesmo chato, ninguém gosta de mim, né? Você vê diálogos, você vê crianças já fomentando essa inassertividade desde pequeno. Porque nenhum amiguinho me ama, né? Fica, né? Como assim, né? Porque eu queria que todos me amassem. Fica uma história assim. Olha, essa capacidade é incrível. Quem é inassertivo acha que é capaz de fazer leitura de pensamento. Ela chega numa festa, tem um sujeito do outro lado da festa, a pessoa olha, né, e faz assim, sei lá, viu uma sujeira no chão. Eu já acho que ela olhou, me viu, não gostou que eu estou ali na festa, já está falando mal de mim, eu estou indo embora, não sei o que eu estou fazendo nessa festa. Olha que leitura de pensamento precisa, já pensou? Então imagina, eu estou aqui dando uma palestra e de repente alguém faz assim: nossa, essa palestra está horrível. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquela pessoa lá pensou isso, pensou aquilo. Então ela vai lendo pensamentos, sabe? Só que incrível, ela não consegue ler nenhum pensamento bom. Então ela é capaz de ler pensamento. Quem gostou da sua palestra? Quem você percebeu que gostou? Ninguém. Você só enxerga, né, o que não está certo. É o famoso detentor, ele detecta todos os joios, não percebe um trigo. É só ver o joio da coisa, é só ver o que está errado. E sempre para se prejudicar, né? Por exemplo, essa ideia de que muitas crianças sofrem dos transtornos de 6 a 10 anos de idade. Quando os pais se separam, as crianças estão nessa fase, é muito comum a criança apresentar esses tipos de pensamentos assim, fortes, né? Que eles são os culpados, eles são os responsáveis por todos os problemas que estão acontecendo no lar. Porque eu não comi direito, então, olha que catastrofização. Meus pais estão se separando. Que é essa ideia da personalização. Eu sou o problema de pessoa. O mundo ficaria mais feliz se eu não existisse. Você escuta umas frases desse tipo: ela não é uma doença. É comum ou não é comum isso? E sem essa assertividade, nós não vamos ser capazes de distribuir coisas mais avançadas como a benevolência, a indulgência e o perdão. Você não perdoa nem você mesmo. Você não pratica indulgência com você. Você não é benevolente com você. Percebe? No caso do inassertivo, ele precisa praticar isso com ele. Esse é o detalhe, né? O agressivo precisa praticar isso com o outro. Vem aqui, ó.
Também tem essa tirania do eu devo. Você vai perceber muito no inassertivo que ele vive muito isso. Eu tenho que, eu devo, se não for assim, então não tem jeito. Então ele vive dentro desse, eu devo sempre respeitar as pessoas que são hierarquicamente, devo sempre concordar com os outros, senão. E assim é catastrófico, pessoal. Nunca viram pessoas assim. Já viram pessoas assim? Nunca. Não existe, né? Pessoas assim. Não estou dizendo que para ser assertivo você tem que ter tudo isso. Se 4 itens desses, você já está sofrendo. Tá? Bom, então se você vive nesse ciclo azul, veja, você tem pensamentos negativos, baixa autoestima, a expectativa de fracasso é alta, com certeza você atingirá coisas, mas outras não, e fracassará. Vai aumentar ainda mais esses pensamentos negativos sobre você, e aí fica nessa roda ruminante que alimenta. E tem uma hora que você não precisa mais do mundo te maltratando, você mesmo fica ruminando esses maus tratos com você, é aquilo que fica te fazendo mal. O aqui embaixo seria interessante, né? Você tem pensamentos positivos sobre você, a autoestima se eleva, a expectativa de sucesso aumenta, de fato você percebe que também tem sucesso, você tem fracasso, mas você também tem sucesso. Não é só problemas, não é possível que você só fracassou, não existe isso. Não existe alguém que só fracassou. E não existe alguém que só teve sucesso. Esqueça esses extremos. Apareceu esse sempre, eu devo, abra mão disso. Você estará nesse momento praticando uma maldade contra você. Tá? Enfim, essas coisas que são falas que vivem com o inassertivo. Ele vive essas regras máximas, né? Sempre trabalha muito, homens de verdade não choram, uma mulher de verdade sempre tem muita paciência. Isso é muito interessante. A vida é dura mesmo, nunca interrompe o outro, sabe? Sorri e aguente firme. Seja perfeito, não termine, não. Sempre termine o que começou. Quantas pessoas não são traumatizadas, né? Que a mãe coloca lá para fazer violão, tem que fazer 15 anos de violão, e ele tinha certeza que ele não queria mais fazer violão no segundo mês. Ainda mais 15 anos. Né? Pessoas fazem faculdades inteiras e têm certeza de que não queria fazer. Que tortura diária. Não estou dizendo que você tem que agora saber tudo e dane-se as pessoas. Tem que, mas ao menos saber um pouco mais, né? Essas tiranias, sabe, que nós corroemos e vivemos a parte disso. Eu tinha que falar um pouco do agressivo. Esse aqui ele foge de tudo que é coisa. O inassertivo ele ainda procura ajuda. Olha, eu estou aqui, tá? O agressor não. O agressor se esquiva e ele vive em função de um submisso. É a tampa e a panela, né? A famosa panela. O agressor, ele busca sempre um inassertivo, naquela atividade bem vampiresca mesmo, de sugar o outro. A única pessoa que suporta um agressivo é um inassertivo. Então a gente fala que a assertividade é um vínculo assim. O agressor, ele procura um submisso. Então é uma relação desequilibrada, não é linear. Assertivo. Tá? Então, se você se comporta assertivamente com o agressor, você vai neutralizá-lo. O que ele vai fazer? Ele tende a forçar a barra para você ser um submisso. Se ainda você não for um submisso, ele sai fora de você e vai atrás de outro que ele consiga sugar. Por isso que a gente fala que é uma atividade vampiresca. Você vai procurar sempre uma oportunidade, tá? Para conseguir a agressividade. O agressor, ele se acha mais forte, mas ele é mais frágil ainda que o inassertivo. É mais doente ainda que o inassertivo. Porque ele teme muito, teme tanto ser tão frágil, ele teme tanto ser destruído pelo mundo, que ele agride primeiro. Na dúvida, agrida. Eu acho que você vai me dar uma porrada, então eu já vou te dar uma porrada. Né? Para você já não me dá uma porrada. Uma situação pior ainda, né? Pior ainda, olha lá. Discute, fica bravo, não tem
não tem dificuldade de fazer reclamações, geralmente consegue o que quer, raramente percebe as necessidades do outro, atinge os objetivos desejados, ferindo, geralmente consegue as coisas muito de uma forma ríspida, tá? Impõe as próprias vontades, expressa-se sempre, deprecia os outros, escolhe para os outros, sente-se um ser superior, espera que os outros se adaptem aos seus desejos. Isso é muito importante perceber. A pessoa não nota que ele é o senhor dos seus desejos, mas o outro também. E qual vai ser a mescla disso, né? Faz as próprias programações sem se importar com o outro. Vamos viajar? Vamos, eu já programei tudo. Não, mas eu gostaria de passar em tal lugar. Esse lugar é horrível. Não, então faz uma outra viagem. Você vai por mim que eu sou sucesso. Uma situação assim, nossa, que pessoa boazinha, programou tudo. Cuidado, né? Não, vai comigo, vamos, eu escolho, né? Consegue expressar seus sentimentos e desejos? Consegue, mas ele impõe. Isso que é ruim. Agora, olha um detalhe, gente. As pessoas, em geral, elas conseguem ser agressivas num determinado ambiente e submissas em outro. Uma mesma pessoa, ela é submissa no serviço e chega em casa, ela é agressiva. Então, é estranho isso, né? Como consegue? Consegue porque é um outro vínculo. Então, às vezes até um aumenta o outro, né? Ela é humilhada no serviço, aí ela sente raiva, não é assertiva, desconta lá em casa, na pessoa que está em casa, que não tem nada a ver com aquilo que está passando. Ele nem sabe por que está sofrendo aquilo. Consegue enxergar a visão do outro e modificar a sua quando acredita que o outro tem razão. Esse é agressivo ou é assertivo? Olha essa pessoa. É a mesma coisa que ser agressivo? Esse? Olha como esse é mais organizado. Consegue expressar seus sentimentos e desejos, mas ele impõe ao outro? Não impõe. Ele também respeita os desejos do outro. Então, o assertivo, que não é agressivo e não é submisso, você vai percebê-lo equalizando sempre. Tem horas que ele está definindo uma situação, tem horas que não. Tem horas que ele abre exceções, ele pratica a regra, ele permite, consegue discordar sem perder a amizade. Agora tem um problema: quando você passar a ser assertivo, se você é do tipo submisso, você vai sentir muito prazer. Mas duas coisas podem acontecer. Primeiro, que você vai perder muitas pessoas que você acha que são seus amigos. Eles vão se afastar de você, porque são os vampirescos agressivos. Eles vão embora. Então, se você tinha 10 amigos, eles têm 1, 2. Por outro lado, você se acostuma com a ideia de sair da submissão, ao invés de você parar aqui na assertividade, você vai parar lá na agressividade. Né? Nossa, você começa a falar, não, você vê que dá certo? Ah, que delícia. Aí você começa a impor. Então a pessoa continua doente. Porém, se você for para a assertividade, você vai ver que na verdade não existe uma coisa fixa, fica mais ou menos balançando. Tem hora que você está um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas é diferente de ficar só aqui em cima agredindo ou só aqui embaixo submisso. Então eu consigo enxergar a visão do outro, suporto a visão do outro, ainda sendo assertivo, faço concessões sem se sentir inadequado. Eu faço concessão, eu faria diferente, mas eu quero também sentir como essa pessoa está fazendo. Eu quero me permitir experimentar. Eu não comeria esse bolo desse jeito. Vamos ver como é que é, né? Eu me permito entender. De repente é até melhor. Aí se eu sou assertivo, eu posso falar, olha, achei que o seu bolo sairia ruim, mas adorei, quero aprender com você. Então você equaliza. Você poderia ser agressivo, poderia ser submisso, não, você equaliza a relação. Se você está lidando com alguém que é agressivo, você vai ver que ele não vai gostar, ele vai reagir em cima de você, né? Ele vai reagir em cima de você. E toda hora, por mais que você treine a sua atividade, você não enxerga sempre. Você precisa perseguir as vantagens de ser assertivo, porque ao ser inassertivo, seja agressivo ou submisso, você só vai produzir problemas. Então, treinar a sua assertividade vai viabilizar muito mais a ideia do BIP.
É mais fácil, como assertivo, você ser benevolente. Aí olha que interessante. Acrescente você nessa história. Tanto Bibi para com o outro, quanto Bibi para com você. Você também tem que ser benevolente com você. Você também tem que ser indulgente com você. O inassertivo submisso só enxerga defeito em si mesmo. O inassertivo agressivo só enxerga defeito nos outros. Então, ao ser assertivo, eu equalizo e consigo produzir o Bibi com o outro e o Bibi comigo. É sempre o Bibi para o outro, o Bibi é para o outro, o Bibi é para o outro, né? O perdão é para o outro, o perdão é para o outro. Mas e você? Quais são as vezes que você percebeu a possibilidade de que você errou, percebeu o seu erro e falou: carancas, acho que eu tenho que melhorar isso, né? Vamos lá, você vai de lá, vai de cá, e consegue fazer o Bibi com você. Não sei se o teu mundo vai produzir Bibi para com você, mas pelo menos você, né? Buscar essas vantagens. Então, quais são as vantagens? Olha, estabelecer limites para o próprio comportamento, uma visão mais realista, não é afetado adversamente por comportamentos rudes do outro. O outro é agressivo com você, e às vezes você vai se comportar praticamente como uma única arma: silêncio. Silêncio. Né? A tua intenção não era de agredir. Você fala uma coisa para outra pessoa, cuidado, aí tá, a pessoa pá, vem com 5 na tua cabeça de agressão. É a deixa que você tem para ir com 10, né? Naquela hora o silêncio aparentemente pode dar a ele a ideia de que ele calou sua boca, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quando na verdade você simplesmente foi assertivo, neutralizou ele, mal sabia que está fazendo um bem para ele, né? Mal sabia, está produzindo Bibi para com ele. Não preciso, eu só estava lhe alertando disso. Agora, as pessoas nem sempre estão aptas para receber um alerta. Quantos de nós não somos, erramos nesse sentido, né? Falamos que não devemos, agredimos o outro. Eu não consigo curtir a vida se eu não sou assertivo. E aqui eu vou curtir um pouco mais, inclusive aceitando as suas falhas. Aceitando as suas falhas, tá? É sabido que pessoas que passam muito tempo na inassertividade, elas concorrem a transtornos mentais graves, como depressão, né? Ou transtornos de ansiedade, porque por isso que eu falo que é uma pandemia, uma doença sem controle. Ela está na base das grandes doenças. Se é uma pessoa muito ansiosa, você vai estudar a vida dela, na maioria das vezes ela não tem habilidade social. A habilidade social é uma coisa um pouco mais complexa, que é composta de vários elementos, e um dos elementos para você ter habilidade social, ser assertivo. Então, veja como hoje a ciência procura estudar detalhadamente o que promove a melhora da sua vida. Não se trata mais basicamente de assim, vai ser feliz. Não existe mais isso. Você tem que aprender a aceitar os problemas do mundo. Não. Tem que aprender a se organizar nisso, a estudar isso. Às vezes tem por onde você melhorar. Tem por onde. Tá? Falta um negocinho aquele outro. Então, olha que interessante. Quando você é assertivo, você precisa ter então pensamentos positivos e necessários, que eu, em geral estamos conversando agora mesmo sobre isso. Que é essa ideia de você arrisca. Você vai, porque sabe que aquilo pode funcionar. Aliás, essa é a ideia da fé, né? Você já está fazendo porque sabe que é possível e vai dar certo. Você não espera dar certo para depois fazer. Você faz porque sabe que vai acontecer, né? Com o tempo, dizem que com o tempo a gente aprende isso. Vamos lá. Pensamentos positivos, comportamentos assertivos. Comportamentos assertivos, resultados positivos. Então, pense, faça. Pense, faça. Na nossa última palestra, eu falei bastante sobre pensamento, o poder do pensamento, como ele é a matéria-prima para promover comportamentos bons. Então agora, olha que legal, de novo, treine o que você faz, treinando o que você pense.
Como eu devo pensar? De forma assertiva, tá? Equalizando. Então, no trabalho, por exemplo, sou competente e confio em mim, sou uma pessoa interessante, independo da aprovação dos outros, estou construindo o futuro que desejo. Será que no serviço eu consigo ter essas afirmações cognitivas? Ou me deixo abater pelas primeiras coisas que acontecem? Nesse momento em que todo mundo fica vendendo essa mídia da crise, né? Então tudo é crise, tudo é crise, né? Se o feijão azedou, é a crise, né? Se o feijão estava bom, mas a crise. E é complicado, né? As pessoas falam, troque crise por criar, né? É uma palavra semelhante. Crise, quando você coloca crise, coloca criar, que é uma ideia super legal, ou seja, ser criativo, né? É claro que está todo mundo aí sentindo a beça, essa sensação ruim. Mas se a gente for embarcar nisso, vai aumentar a chance de nós sermos o quê? Tanto submissos, quanto também agressivos. Já que as coisas não estão nas vacas, não estão tão gordas, mas ainda são vacas. E podemos aprender com isso. Não há circunstância que não se aprenda. Tudo é possível de gerar aprendizado. Por que agora eu vou criar um outro problema maior? Tem pessoas entrando em depressões gravíssimas porque já estão pensando em 2020, já estão lá em 2020 imaginando o mundo infernal que vai existir e não tem certeza de nada. É que tem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro com essa ideia da crise, né? Então é muito interessante para muitas pessoas que existe. O que vende, gente, é problema. O que dá dinheiro é ter problema. Entendeu? Não? Pessoas saudáveis, legais, bacanas não gastam. Quem gasta são as pessoas doentes. A pessoa, quanto mais problemas tem, mais ela gira o mundo. Porque ela consome remédio, ela consome roupa, ela consome tudo. Ela consome e se consome. A pessoa que está saudável, ela tem equilíbrio. Então, para o mundo é interessante que as pessoas sejam doentes. E a palavra de ordem agora é vender esse terrorismo. Seja inassertivo, seja submisso, ou seja agressor. Isso dá dinheiro. Impressionante falar isso, né? Tem muita gente ganhando com isso. Então, se nós saímos dessa zona de desconforto, para calma, vamos se equilibrar, vamos nos organizar, as coisas vão fluir, vão fluir. Então, já tentando aqui fechar com vocês, essa ideia de que todo ser humano, né, ele tem então seus direitos, né, de ser tratado com respeito, expressar opiniões e sentimentos, estabelecer objetivos, recusar pedidos, fazer solicitações, errar, julgar o seu próprio comportamento, mudar de ideia. Todas as pessoas têm esses direitos. Obviamente que para congregar isso, eu tenho que ter também o quê? Minhas responsabilidades. Você pode tudo aquilo, desde que você seja responsável. Olha lá. Respeite o direito dos outros, apoie opiniões e sentimentos dos outros, auxilie o outro a alcançar seus objetivos, encoraja o outro a utilizar seu tempo como desejar. Então, pode, mas desde que regras sejam seguidas. Será que nós conseguimos isso sempre? Né? Será que nós conseguiremos sempre? Não sei. Mas vamos tentar ao menos. Não podemos deixar, por exemplo, que coisas ruins aconteçam com medo. Tem pessoas verdadeiramente escravas. Né? Quando você pega uma pessoa que é inassertiva, você vai analisar a vida dela, ela é escrava. Ela está numa situação de escravidão. Ela vive com relações familiares de escravidão, ou ela vive relações derrotadas e que sugam a vida da pessoa imensamente. Isso é muito ruim, muito ruim. Então, quando você conhece também um agressor, você nota que essa pessoa vive produzindo e vive tendo problemas. Se a agressividade garantisse sucesso e paz, por favor, todos seríamos. É muito fácil ser agressor. Acontece que não vira nada. A agressividade, você acha que você está ganhando, ela é um fogo de artifício, explode, acaba ali, não te leva muito longe. Custa muito caro, porque aquele que é agredido, ele pode estar sendo agredido, mas ele tem o poder do pensamento negativo sobre você. Você imagina, 50 funcionários te odiando todo dia. Desgraçado. Não é possível.
vivo gripado, cuidado. Muitas vezes a pessoa não enxerga o quanto ela está envolvida nisso. Tudo bem? Então, agora eu queria abrir para vocês para a pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quer perguntar? É muito importante, né? A primeira parte você pergunta mais do que outras pessoas. E nessa crise, quando você levanta a questão da crise, é importante a gente ser assertivo nessas discussões atuais, nessa relação social. Sim. Porque é tanta agressividade que a gente vê nas redes sociais, não aceitando a posição ideológica mesmo do outro. Sim. Certo? Tem muita agressividade, as pessoas não conseguem perceber a opinião, né? Tudo bem que às vezes a opinião do outro também é um pouco agressiva, né? Vamos dizer assim, te agrediu. Mas se você deixar de ser, responder sem agressividade, você já Neutraliza um pouco. amortece. Então, né, eu acho importante isso que você está falando, se a gente ampliar um pouquinho para as relações sociais. Sabe? Importante. Não, com certeza. Hoje nós estamos muito mediados, né? Está todo mundo ligado uns aos outros. É impressionante como sai um negocinho cedo, todo mundo tem a mesma notícia tarde, todo mundo já confeccionou da mesma foto, da mesma mensagem, muita coisa mentira, né? Existe toda uma vastidão, calculam que no WhatsApp, por exemplo, qualquer informação sobre coisa, 80%, 90% é tudo mentira. Pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês veem. E o Facebook, menos um pouco, tem como você buscar algumas fontes, mas a maioria também é tudo mentira. São pessoas passando à frente coisas e que na verdade estão pensando só em si mesmo. Eu quero saber quantas vezes eu fui clicado. Então aí, esse lado da opinião também, nossa, é complicado. Esses dias eu falei que eu não concordava que pessoas que fazem medicina ou direito usassem DR na frente, sem antes ter feito mestrado ou doutorado. Nossa, quase apanhei. Veio tese, a gente buscou teses para comprovar por que eles tinham direito. Não sei, eu sigo uma academia e é claro, né? Se você fez mestrado, você leva um ME, se você fez doutorado, você leva um DR. Não é assim, porque há 200 anos atrás houve uma questão assim. Então tá, aí, se você quer, você pode ampliar isso, partir para agressividade mesmo. Como você pode neutralizar. Tá bom. Que bom que você pensa assim, eu penso assado. Vou continuar não colocando. É importante, né? Você tem sua ideia. O que mais? Eu acredito que, para resumir, assertividade, uma palavra, bom senso. É o bom senso. E outra coisa, o exemplo de assertividade pode ter, até na nossa doutrina, as respostas dos espíritos. Livro dos Espíritos, as respostas. Sim, muito assertivas. Não tem nem agradar ninguém, e ao mesmo tempo são caridosas. Interessante. Muitas perguntas são feitas e você espera que a resposta seja A. Não tem nada disso, é B. Nossa, macula. Mas é a resposta. Né? Demonstra que nós temos assertividade entre nós. O erro, tanto para a esquerda quanto para a direita, é a nossa possibilidade de melhorar. Isso. Porque o nosso objetivo são eles. Agora, nem sempre agrada, né? Demora. É isso que eu falo. Nem sempre você também não precisa falar que não. Olha, eu estou vendo isso aí, mas olha, doeu essa resposta. Você pode falar. Não tem problema. Nossa, eu fiquei extremamente chateado com a verdade. Mas é a verdade. Né? Tipo assim, estou extremamente magoado com isso. Mas é a realidade. Então, tudo bem, vamos lá, vamos seguir a realidade. Uma coisa mais ou menos assim. Não podemos usar aquela síndrome de Poliana, né? Tá tudo sempre ótimo. Perdi um braço, mas que lindo, eu tenho outro braço. Né? Aí você perde outro braço, mas eu tenho as pernas. Não é por aí também. Tudo está sempre bom. Não está bom, mas vamos embora. Eu não posso fazer de um problema outro. A ideia é essa. Também não vou negar que tem problema, porque também não vou ser assertivo. Falou sobre o bom senso. O problema é que quando a pessoa está submissa, ela enxerga que ser submissa é usar o bom senso e não se manifestar. Então, Assim como o agressor, a hora que ele acha que o certo. Isso daí está certo, e a pessoa tem que usar o bom senso para ver que eu estou certo e ela está errada. Esse é o problema que ela está falando aqui. Como pensa o submisso? Ele acha que está certo em ser submisso.
E o agressor acha que está certo esse agressor. A grande ideia talvez é quando você começa a ler, né? Quando você começa a perceber mais o outro. É verdade, né? Também é tudo isso. Quando você senta com o submisso, ele fica assustado com o quanto que ele tem que mudar, mas não muda também. E o agressor também. Poucas são as vezes que ele te dá a oportunidade de sentar com você e reconhecer que ele é um agressor. Mas também não sei se ele quer mudar. Nem sempre. Vamos encerrar.